Olá, pessoal, graça e paz a todos. Presbítero Roberto aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso projeto Rede de Discipulado, com a nossa aula 2, onde nós iremos falar hoje sobre o chamado para ser um discípulo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, está assistindo essa aula, lembre-se que nós temos aqui no nosso canal no YouTube a aula introdutória e depois a aula 1, para que você venha seguir aí a linha de raciocínio e também aprender em sequência nas aulas, que é muito importante para você. Hoje nós iremos falar sobre esse estudo 2, a nossa aula 2, chamado para ser um discípulo. O texto básico se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Bom, na introdução aqui, nós vemos que o trabalho de voluntariado, né, é uma das práticas mais costumeiras e altruístas que nós temos aqui na sociedade atual. E esse voluntário, essa pessoa voluntária que presta esse trabalho voluntário, né, por interesse pessoal, sempre é por algum interesse pessoal ou motivado por algum ideal, né, ele trabalha sem remuneração, não recebe nenhum benefício algum da comunidade. Né, e temos aí uma estimativa de 80 milhões de brasileiros que estejam engajados em alguma dessa causa social hoje, né, atualmente. Mas nós aprendemos na Bíblia, na palavra de Deus, que ser um discípulo de Jesus não é um ato voluntário. Né? Ser cristão não é ser um voluntariado do reino de Deus, mas alguém que foi escolhido, foi chamado por Jesus para esse fim. Jesus nunca espera por seguidores voluntários, né? Mas ele chama as pessoas com autoridade divina, conforme nós lemos lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 22. Então, esse ponto de partida, né, da chamada do discípulo, né, é através de uma ordenança de Jesus, né? Segue-me, vem e segue-me. Ou vinde, né, e segui-me. Ninguém se faz discípulo, mas é um escolhido e chamado por Jesus para ser um discípulo. Então, nós vamos ver alguns detalhes aqui nessa aula a respeito desse conceito de chamado, né? Nós aprendemos dentro desse conceito bíblico, né, de chamado, estudando, né? Vamos aprender isso, né, estudando em 3 palavras aí do Novo Testamento, que é chamar, seguir e ir atrás. Então, o primeiro tópico aí, o tópico chamar. Essa palavra, né, o verbo chamar, ele vem de um originário do grego, né, que significa proskaleomai, que significa chamar para si mesmo. É um sentido de convocação, né, de mandamento a vir à presença do mestre. Já temos algumas referências bíblicas aí que podem ser vistoriados aí por vocês aí na palavra de Deus. O discípulo é aquele que é chamado, né, ordenado a vir à presença do Senhor Jesus. Então, implica num chamado para uma função e um dever. Então, quando o Senhor Jesus ele nos chama com alguma finalidade, ele nos chama com um dever, né? Dentro de uma espécie de nomeação ou escolha para uma missão específica. Então, fui chamado, né, para ser um discípulo e também para ser um discipulador, né? E tanto é que nós estamos aqui dentro desse projeto, que é o objetivo desse nosso projeto é formar discípulos do Senhor. Então, que você se torne aí um grande discípulo, um grande discipulador de pessoas também. Então, nós temos aí esse sentido figurado, né, que é usado como um convite, né, para aquele que vai aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, conforme Atos 2, capítulo 39. E a igreja, ela é a reunião, né, ou a união desses que foram chamados por Deus para serem seu discípulo. A palavra igreja vem, né, do grego eclésia, que significa chamados para fora. Então, nós fomos chamados, né, para fora do mundo, para viver uma vida agora em santificação dentro de um corpo, né, da sua totalidade. Os cristãos, a igreja é um corpo, um organismo vivo, onde o nosso Cristo é o cabeça. Então,
dentro da segunda palavra aí, do segundo tópico, do seguir, né? O segundo verbo seguir, ele também é originário do grego, que significa akoluetel, né? Que tem um sentido geral aí de acompanhar e seguir alguém numa mesma estrada. Então, resumidamente ou especificamente, seguir um mestre, né? A palavra é seguir um mestre ou tornar-se um discípulo de alguém no que se diz respeito a crer e obedecer os seus mandamentos. Então, nós somos chamados por Deus para ser seu discípulo, para ser seguidor dele, né? E para cumprir, obedecer crer e obedecer os seus mandamentos. Ser o discípulo, né? É caminhar com Jesus na estrada da vida, né? Aprendendo com ele, sofrendo com ele, sendo feliz com ele. É assim que o Senhor nos chama, né? E foi isso que aconteceu com Bartimeu, né? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 52, quando o Senhor Jesus Cristo disse para ele assim: vai, né? A tua fé te salvou. E imediatamente ele torna a ver e seguir a Jesus pela estrada fora. Então ele passa a ser um seguidor de Jesus. A terceira palavra, o terceiro verbo aí, né? A palavra, né? No caso, é ir atrás. Opisou, que significa do grego, que significa seguir atrás de alguém. Né? Então está se referindo aí principalmente àquela pessoa que segue atrás de Jesus, né? Quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram, né? Então ir atrás e vinde após mim. Então nós aprendemos aí 4 lições básicas aí desse ir atrás, né? 4 lições principais. Primeiro, a origem do chamado, né? Quem que é a origem desse chamado? Jesus, né? É Jesus quem nos convida, né? Que nos convida a estar diante dele, né? A partir, o convite partiu de Jesus, né? A iniciativa é dele de chamar. Foi ele quem tomou essa iniciativa, né? Iniciativa de nos chamar para si. Em segundo ponto, a natureza do chamado, né? Vinde após mim. Então, esse significado do discipulado é que Jesus vai à frente e ele vai estabelecendo um caminho para que nós possamos seguir, né? Ele vai abrindo esse caminho e nós vamos passando por ele, né? Tal como aquele que põe a mão no arado, o discípulo ele não pode olhar para trás, mas ele segue para o alvo que está à sua frente. O terceiro ponto é o propósito do chamado, né? O serviço. Então, os discípulos foram chamados e foram transformados em pescadores de homens, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, né? A maioria dos discípulos eram pescadores mesmos de peixe, e o Senhor disse: agora eu vos farei pescadores de homens ou pescadores de alma. O Senhor nos chama para essa pesca maravilhosa, né? A semeadura do evangelho, do reino, nós somos chamados para isso. E depois, em quarto lugar, a resposta ao chamado, né? Que é a obediência. Então, os discípulos, eles obedecem imediatamente ao chamado de Jesus e passam a segui-lo, né? Dentro desse propósito. Aqui nós temos no tópico 2 um exemplo de chamado, né? Então, por intermédio do evangelho, Jesus chama as pessoas para a salvação e para o discipulado. É o evangelho quem chama, né? Através da nossa exposição, da nossa pregação. Eu costumo dizer sempre, né, que a pedagogia de Deus é salvar o homem através do homem. Então, nós precisamos estar disponíveis para ele entender esse chamado, né? Que nós somos chamados para pregar o evangelho, para a proclamação do evangelho. Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14, né? Nós temos uma descrição, uma palavra aí do Senhor. Agora ele chama Levi. De novo, saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu, né? Então, nós utilizaremos esse exemplo de Levi para apresentar 6 características desse chamado. Primeiro, Jesus é quem escolhe aquele que será chamado. Então, foi Jesus quem escolheu e chamou Levi. Jesus viu Levi e se dirigiu a ele. A quem Deus escolhe,
ele chama, né, segundo lá em o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, versículo 30. O apóstolo Paulo declara que ele foi um eleito e separado por Deus antes do seu nascimento, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. Então, ele foi chamado, ele foi eleito, comissionado pelo Senhor para ser um pregador do Evangelho. Então, essa escolha é parte de Deus e ele chama quem ele quiser. Segundo ponto, Jesus chama de forma pessoal ou individual, né? Então, Jesus ele se dirige a Levi, que também se chama Mateus, né? Esse significado do nome Mateus significa presente de Deus, o qual era filho de Alfeu. E todas as vezes que Jesus chamou uma pessoa, ele chama sempre pelo nome, né? Então, mesmo não tendo contato pessoal anterior com ela. Então, nós temos alguns exemplos disso, né? Sempre Deus vai nos chamar pelo nome, né? Assim ele fez com Abraão, fez com Moisés, Samuel, Zaqueu, Saulo. Então, essa salvação ela é pessoal e o discípulo é chamado individualmente. Então, o Senhor, ele deseja nos chamar. Temos aqui, em outro ponto, Jesus, ele sempre nos chama, né, para segui-lo. Então, essa questão de segue-me é uma convocação para o discipulado, né, para uma nova vida com Jesus. Então, Levi não seria mais aquele coletor de impostos. E é interessante que Deus nunca chama os desocupados, né? Nós vamos ver na palavra de Deus que Deus sempre chama aquele que já tem alguma vocação, uma ocupação. Ele não chama pessoas desocupadas, mas ele chama aqueles que têm compromisso com algo, né? E Levi era um coletor de imposto, né? De impostos, melhor dizendo, mas agora ele passa a se tornar um discípulo de Jesus, né? Um pescador de homens. A sua vida e a sua profissão agora passa a ser modificada, transformada, mudada pelo Senhor. O chamado ao discipulado exige também um arrependimento da pessoa. Então, né, esse arrependimento ele está na ordem de uma mudança de mente, de sentimento e de vontade, né? Então, nós precisamos ter essas mudanças para que nós possamos nos tornar um verdadeiro discípulo. Trata-se de uma mudança total de vida, né? Jesus pregou e devemos pregar o arrependimento como um pré-requisito para aqueles que desejam tornar-se um seguidor de Jesus. Isso está lá registrado em Marcos, capítulo 1, versículo 15, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Depois nós vemos aí, nós temos Jesus chama os trabalhadores para um novo trabalho, né? Então, de coletor de impostos, agora Levi se torna um pescador de homens, e não era uma pessoa desocupada, ele tinha sua profissão, mas Jesus agora está o chamando para uma nova tarefa, né? O próprio Deus, ele sempre está trabalhando e chamando e enviando trabalhadores para a sua seara. O discípulo sempre é chamado para esse serviço, né? E Paulo vai nos encorajar, dizendo, nos encorajar a trabalhar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, Deus sempre nos chama para o trabalho. Entenda que você, como discípulo, não foi chamado por Deus para ficar à toa, né? Para ficar de braço cruzado, mas para ser um discipulador, para ser um ganhador de almas para o reino de Deus. Jesus nos chama de maneira irresistível. Então, quando nós temos esse chamado, somos tocados por esse chamado de Deus, né? Levi, quando ele recebe esse chamado, ele certamente, prontamente se levanta e passa a seguir o mestre, né? Então, sem questionar nada, ele não resiste ao chamado e ele passa a ser um seguidor de Cristo. É o que Deus quer fazer e realizar na nossa vida, né? Talvez você está resistindo aí, mas Deus está falando com você que ele tem um chamado na sua vida, que você é um eleito para isso, que ele conta com a sua ajuda, né, com os seus esforços dentro do seu reino. Essa graça de Deus, ela passa a ser uma graça irresistível. O seu amor nos constrange e nos vence, né? Então, quem recebe o seu chamado obedece de imediato, e é o que Deus quer fazer, né? Jesus chama as suas ovelhas e elas o seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ovelha atende à voz inconfundível e irresistível do seu pastor, né? E por último, Jesus
chama os pecadores, né? Após essa decisão que Levi toma de servir ao Senhor, ele oferece um jantar na sua casa, né, e convida aí os seus amigos pecadores, os escribas e os fariseus, né, e quando eles veem que Jesus está comendo, né, na companhia dos pecadores e dos publicanos, eles perguntaram aos discípulos, né, por que come ele com os publicanos e os pecadores? Né? Tendo Jesus ouvido isso, ele respondeu assim, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Então, não existe uma distinção, uma separação, uma exclusão, né, entre a classe de pecadores. O Senhor, ele nos chama para pregar o evangelho, independente de qualquer pessoa, né? O Senhor, ele não aprova o pecado, mas ele ama o pecador, e não há distinção, né? Porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, e o desejo do Senhor é chamar todos para o arrependimento. Então fica claro aqui, né, que a salvação ou a nova vida oferecida por Jesus não é para o justo, né, e sim para aqueles que estão em pecado, para os pecadores, que ele fala, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? Então, pelo contrário, a salvação é para os doentes, é para os pecadores indignos que se reconhecem necessitados da cura divina. E para a gente concluir essa segunda aula, né, nós concluímos que, reforçando que a igreja não é uma ONG, né, que vai reunir voluntários aí para uma causa social, né? A igreja não é ONG, né? A igreja também não é uma empresa, né, que contrata funcionário para uma atividade produtiva. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, né, que foram eleitos e chamados por Deus para essa tarefa, de forma irreversível, para uma missão eterna. Ser discípulo é ser um aluno da escola de Jesus Cristo e propagar esse conhecimento também através das nossas obras, da nossa pregação e do nosso testemunho de vida, né? Há um certo pregador que disse, pregue, se preciso for, use palavras. Então, muito mais do que palavras, né? Existe um outro ditado que diz que, né, a palavra convence, mas a atitude, né, arrasta pessoas, né? Então, nós temos que termos essa consciência, né, que somos igreja do Senhor, que somos chamados para essa finalidade, né, de proclamar o evangelho, né, através das nossas palavras, da nossa pregação e também das nossas obras, do nosso testemunho de vida, né? Nós precisamos arrastar pessoas para o reino de Deus, e a nossa vida, a transparência da nossa vida, ela é um grande chamativo, um grande referencial para aquelas pessoas que nos rodeiam, o nosso testemunho, a nossa fidelidade a Deus, né? A nossa piedade diante do Senhor. Então, nós encerramos aqui essa nossa segunda aula, convidando vocês para participarem da terceira aula, né, que terá como tema decisão de ser um discípulo. Então, disponibilizaremos aqui para vocês no canal do YouTube todas essas aulas para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, através desse treinamento, dessa escola de discipulado, né, desse nosso projeto Rede de Discipulado. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus quiser.